Ok. Então, dando continuidade, né? Agora é a vez do nosso amigo Wesley. Ele vai falar agora um pouquinho de probabilidade. Ele tem aí de 15 a 20 minutos para falar da aula dele. Boa sorte, amigo. Obrigado. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem na aula? Só confirmando. Dá pra ouvir. Certo. Bem, Tranquilo. nessa noite agora vamos ver um pouco sobre a probabilidade. Quem vai ministrar é o Wesley Silva de Souza Ferreira, aluno do 8º período do curso de licenciatura em matemática no Instituto Federal do Piauí, campus Floriano. Primeiro, o conceito de probabilidade, uma introduçãozinha básica aqui, é o campo da matemática que analisa possibilidades de um fato ocorrer e as chances de se obter um determinado resultado. Como assim, Wesley? Você vai pegar algum evento possível, por exemplo, um jogo. Um jogo geralmente são dois times jogando e você vai ver juntar algumas situações, algumas características desse jogo e quer saber e vai estipular qual é o time que vai ganhar. Essa análise que você fez foi um cálculo da probabilidade e esse resultado que você disse lá no final foi o evento que você calculou. Foi a probabilidade que você calculou de um time ganhar, você viu que era maior para esse time e, consequentemente, você disse que o resultado seria esse. É basicamente isso a definição de probabilidade. Antes de tudo, a gente vai ver primeiro um pouco da história da probabilidade, né? Como foi que começou. Primeiro, geralmente é uma coisa muito interessante a gente se ver, que é quando, por exemplo, a gente vê alguma situação na matemática, algum conceito na matemática, que a gente vai e pensa, como foi que chegaram nisso? Como foi que primeiramente pensaram nisso? Então, vem assim, começou considerado na Idade Média, por conta de jogos de azar, essas coisas, que as pessoas tentavam descobrir as chances de ganhos por meio das apostas. Já que as pessoas apostavam, eles queriam tentar analisar os possíveis resultados que eles teriam, juntando várias características dos jogos, como eu já havia dito, e, e eles pegavam aí como antecipar também situações que pudessem acontecer no futuro. Ok? Começou na Idade Média, foi por volta de quando eles falaram, começaram a pensar sobre esse cálculo da probabilidade em si, e também no século XVI, os algebristas italianos Cardano, que isso aqui já é falando em si do estudo da probabilidade. Aqui, nesse momento, eles estavam pensando primeiro na ideia de probabilidade. E assim, aqui agora, esses algebristas italianos, Cardano, Pacioli, Tartaglia, realizaram os primeiros estudos sobre esse tema. Ou seja, eles pegaram probabilidades, cálculos das probabilidades e de análise combinatória por meio de análise de aposta em jogos de dados. Ou seja, esses rapazes, os estudiosos dessa área, eles pegavam principalmente também para fazer análise de eventos futuros que poderiam acontecer. E como o principal deles era jogos de dados. Ok? Agora nós vamos falar um pouco das definições básicas. Primeiro, nas definições básicas nós temos algumas partes que precisamos aprender, que é o quê? Experimento aleatório, entender também o que é um espaço amostral, o que é um ponto amostral e o que é um evento. Esses são os principais. Existem outros subgrupos dentro desses também, mas a gente já entendendo esses principais aqui, já é possível a gente fazer um cálculo e aplicar também no cotidiano em diversas partes da matemática também. Já é possível fazer isso. Primeiro, o que é um evento aleatório, um experimento aleatório? Isso faz parte das definições básicas da probabilidade. Pode ser definido como uma ocorrência ou experiência que pode ter diferentes resultados. Uma ocorrência que pode ter diferentes resultados. Por exemplo, quando você lança um dado para cima e espera que ele caia no chão, nós vamos ver mais exemplos depois na frente, e espera que ele caia no chão, ele vai aparecer um resultado. Só que qual é o resultado? A gente ainda não sabe. A gente vai, quais são as possibilidades? Esse sim é um experimento aleatório. Você espera qualquer resultado.
Geralmente a gente pode dizer isso aqui como simplesmente o resultado do cálculo. Cálculo assim, que eu digo o resultado do pensamento da gente na hora de estipular o resultado. O que é o ponto amostral? Qualquer resultado possível de um experimento aleatório é denominado um ponto amostral. Vou usar aqui o exemplo anterior ainda, por exemplo, do dado. Quando você lança o dado, você tem o quê? 6 possibilidades, correto? Um dado tem 6 lados, você tem o quê? Os lados 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses sim são os pontos amostrais. Qualquer valor desse é um ponto amostral. Ok? E agora, espaço amostral. Resumindo isso que está aqui na tela, o espaço amostral seria basicamente o conjunto de todas as possibilidades que poderia ter num tal, uma situação. Por exemplo, do dado ainda, vou usar sempre esse mesmo exemplo, porque por não ser mais fácil de se visualizar mentalmente. O espaço amostral seria todos os conjuntos em todas as possibilidades que poderiam ser. Por exemplo, o conjunto N, embora chamar aqui um conjunto N, seria composto pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, já que esse é o conjunto de todas as possibilidades que existe nessa situação. Eventos. Por último, que é das definições básicas mais importantes, são os eventos. Os eventos são os subconjuntos. Falando mais simples, os pontos, as partes do conjunto geral que você busca saber quando você faz o cálculo. Você calcula um possível evento. Por exemplo, os eventos possíveis ao lançar um dado são aparecer o lado 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Um desses vai sair. Tem como sair dois? Não, não tem como. Porque o dado ele não cai com duas faces para cima, só uma. Então, quando você lança ele e espera sair algum resultado qualquer, você está lançando e procurando aquele resultado que vai sair, ali é um evento. São os eventos possíveis em uma determinada situação. São os resultados que podem aparecer após acontecer o cálculo da probabilidade, que vou já mostrar aqui na frente. Os eventos, eles podem ir de quê? De zero, ou seja, pode não acontecer evento nenhum, e também que, no caso, seria denominado um evento impossível. Por exemplo, ao lançar um dado, qual é a probabilidade de aparecer 7? Não tem. Não tem possibilidade. Então, é um evento impossível. A todos os demais resultados possíveis, quando são chamados de eventos certos. Evento certo, no caso, algum desses outros eventos ele vai aparecer. Então, ele é um evento certo. Um exemplo, é igual eu estava falando aqui, ó, dos dados. Ao lançar o dado, cairá para cima, pode ser os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, portanto, cada um deles é um ponto amostral. Já o conjunto deles, como eu falei aqui, ó, chamei um conjunto N, ele é todos os eventos possíveis, todos os pontos amostrais possíveis que estão dentro desse conjunto. Já os eventos são as chances, por exemplo, de se obter um número maior ou igual a 5, que no caso ele vai daqui para cá. Já é o subconjunto, igual eu falei antes. Já é um subconjunto desse conjunto N. Esse subconjunto A aqui, ele reúne os maior ou igual a 5. No caso é o 5 e o 6. Todos os que são maior ou igual a 5, que são o quê? 5 ou 6. E quais são as chances que no caso ele perguntou? Então, são duas chances. De mesma forma, ele fala que a possibilidade de obter um número par. O número par nós temos aqui o quê? O 2, o 4 e o 6. No caso, chamamos de subconjunto B, esses eventos aqui, que no caso são três possibilidades, já que temos aqui o 2, o 4 e o 6, que são pares.
Já as chances de se obter um número natural são todos, já que eles são positivos e maior que zero. Então, tem aqui, ó, todos eles. Então, as chances são 6 chances possíveis. Isso aqui é um evento certo, todos esses aqui, viu? Já a possibilidade de aparecer um número 7 ou um número zero no dado, que no caso não tem, esses são eventos impossíveis. Todo mundo entendeu até aqui, certo? Ok. O cálculo da probabilidade. Agora vamos à parte que interessa nos, vamos dizer assim, a nossa aula. A parte principal. Essa exige um pouco mais de atenção por parte dos alunos. O cálculo da probabilidade é feito por meio da razão. A razão é o quê? Uma divisão, certo? Entre um número de resultados favoráveis e pelo número de resultados possíveis. Resumindo, colocar aqui uma forma de representação, que é o quê? A probabilidade, ou simplesmente a gente poderia colocar aqui P, a probabilidade é igual ao número de resultados favoráveis. Quais são os resultados favoráveis? Os eventos que você procura e os eventos que são possíveis. E dividido pelo número de resultados possíveis. No caso aqui, certo? Nesse exemplo do dado, aqui, por exemplo, no exemplo do dado, seria como? O número de resultados favoráveis, o número de resultados favoráveis. Vamos calcular aqui a possibilidade de sair 2 no resultado. Ficaria 2 aqui em cima. E qual seria e 2 de quanto? Dividir para quanto? São quantas as possibilidades possíveis? São 6. São 6 possibilidades possíveis que pode abrir. Que são 6 lados, no caso. Vamos ver aqui um exemplo para ver se conseguimos ficar mais claro essa definição, esse cálculo. Aqui um exemplo. A probabilidade de sair o número 1 no lançamento de um dado, por exemplo, é calculada da seguinte forma. É igual ao exemplo que eu acabei de falar. A probabilidade de sair o número 1 no lançamento de um dado. Vamos reunir primeiro as informações. A possibilidade que nós queremos é o número 1. Então, são os resultados favoráveis. Esses são os resultados que nós procuramos. Resultados favoráveis. E quais são as possibilidades possíveis? São 6 possibilidades possíveis de aparecer. Por exemplo, se eu lançar o dado uma vez, tem 6 pontos amostral que podem aparecer. Mas qual é a possibilidade de aparecer dentre esses pontos? O que a gente faz? Pegamos aqui a fórmula, P igual ao número de resultados favoráveis dividido pelo... É aquela famosa parte dividido pelo todo, que a gente já deve ter ouvido por algum lugar. Colocando os dados da questão aqui, ficaria 1, que é o nosso evento favorável, dividido por 6, que são todos os resultados possíveis. Ficaria quanto? 0,1666. E aqui existem outros números depois, só que no cálculo da probabilidade, dependendo da situação que você queira procurar, às vezes a gente desconsidera alguns valores, dependendo do nível de precisão que você queira. Aqui a gente pode calcular a probabilidade, ele permite fazer o quê? Jogar isso para porcentagens. A gente calcular isso dentro de uma margem de erro de 0 a 100%. Certo? Quando você vê algum lugar por aí, não sei o quê, a chance de dois times, então 2 times jogando, a chance de um ganhar é 50%. Porque se você for dividir 1 para 5, 1 para 2, vai dar 0,5, que é a metade, 50%. Como é que a gente faz para fazer essa conversão da probabilidade para a porcentagem? Simplesmente, você pega esse resultado aqui e multiplica ele por 100. Ao multiplicar ele por 100, a gente sabe que ele vai aqui, ó, caminhar 2 casas da vírgula para cá. Ao multiplicar por 100. No caso, ele vem aqui, ó, 0, aí 1,6, ele vai ficar 16,6%.
Quando você faz essa multiplicação por 100, você converteu ele para porcentagem. Ok? A probabilidade ela pode ser representada de 3 formas. Primeira, a forma de razão, que é a da fração mesmo. Você pode deixar ela simplesmente assim. Você pode deixar ela em forma decimal e você pode deixar ela em porcentagem. A probabilidade de ser representada como fração, porcentagem ou número decimal, como eu acabei de falar. Se PDA, esse PDA é o cálculo da probabilidade, for igual a zero, então há um evento impossível. Certamente. Se você está pegando um evento que não é um evento favorável, que não está dentro daquele conjunto, isso vai acontecer quando ele não está dentro daquele conjunto, daquele espaço amostral. Se você pega um evento que não está dentro daquele espaço amostral, ele vai dar zero. Como eu falei, se você pegar um dado e jogar para cima e esperar que ele saia um 7, não vai sair. Então, a divisão da parte pelo todo vai ser o quê? 0 dividido para 6. E 0 dividido para 6 é 0. Logo, esse é um evento impossível. Já se P de A for igual a 1, quando você efetuar a divisão lá da parte pelo todo e der o resultado 1, então ele é um evento certo. Por quê? Ele tem 100% de chance de acontecer. Ok? Por exemplo, usando o exemplo do dado. Se você pegar o dado, vou usar esse exemplo aqui, pegando o dado e lançando para cima, qual é a chance de aparecer o número entre um número entre 1 e 6? 100%. Porque qualquer vez que você lançar, vai aparecer um número entre esses, certamente. Caso não tenha observado ainda, mas isso já vou mostrar como é certo, todos os eventos que calcular, toda a probabilidade, ele é calculado em valores maiores que 0 e menor do que 1. A probabilidade ela tem a característica dessa. Todos os valores dela são maiores ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Se você vê lá um cálculo na probabilidade de 1,5, ali não é probabilidade. Agora, se você fez um cálculo na probabilidade e deu 0,3, aí sim. Consequentemente, os resultados também, as porcentagens elas vão variar de 0 a 100%. Você multiplicar 0 vezes 100 para transformar em porcentagem, vai dar 0 do mesmo jeito. Você multiplicar 1 vezes 100 para transformar em porcentagem, vai dar 100%. Logo, se você calcular uma probabilidade de 1,5, quando você for converter isso para porcentagem, ele vai dar 115%. Isso não é o cálculo da probabilidade. A não ser que você esteja usando outras bases. Agora vamos outro exemplo. Se lançarmos uma moeda, qual a probabilidade do lado cara ficar voltado para cima? Vamos reunir primeiro os dados. Quais são os dados que tem dessa questão? A moeda ela tem duas faces. Uma é cara e a outra é coroa. Se ela tem duas faces, então tem dois exemplos possíveis. São dois eventos que podem aparecer, que tem a possibilidade de aparecer. E qual é o meu evento favorável? Cara. Aparecer cara. Então, ele é apenas um evento possível. Quando vamos pegar a fórmula e reunir os dados, vamos ter o quê? 1 sobre 2. Por quê? 1 é o que eu preciso saber, que é apenas esse evento aqui, de sair cara, e 2 é o número de possibilidades possíveis, que é cara ou coroa. O conjunto completo, o espaço amostral é formado por dois números. Tem dois números lá dentro. Então, eu coloco aqui. Aí, resumindo, ficaria a parte pelo todo. Simplificando assim. Que no caso daria 0,5 ou 50%. Certo? Como eu falei, a gente pode deixar, relembrando, a gente pode deixar assim, ou em decimal, ou em porcentagem. Ao calcular a probabilidade no cotidiano agora, como é que a gente aplica? Mesmo que a gente não observe muitas vezes, mas existe uma grande aplicação da probabilidade no nosso cotidiano.
Aqui eu trouxe alguns exemplos aqui que está na tela aí, ó. Calcular a possibilidade de passar no vestibular, chutando as questões. Isso também, caso não saiba, isso também é probabilidade. É o cálculo na probabilidade. E as chances de ganhar na loteria jogando todos os dias, quais são as chances? Quando você assiste um jogo de futebol e tenta adivinhar quem ganha a partida, ou as chances do time ganhar o campeonato. E essas e muitos outros cálculos de probabilidade. Isso aplicado ao cotidiano. Quando você vai aplicar especificamente a matemática, a estatística, outras coisas, isso também ele se torna um cálculo mais minucioso. Mas também ele é grandemente aplicado no dia a dia das pessoas, na sociedade, mesmo que a gente não perceba. Ok? E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Valeu, Wesley. Isso foi 20 minutos pontual, viu? Parabéns. Alguém quer falar alguma coisa? Hein, pessoal? Tá no chat mesmo, né? Pronto, é assim, Wesley. Aula muito boa, né? Como também, só um momentinho.